Olá, vamos à gravação de rádio para esta sexta-feira, dia 3 de julho, e vai para 300 emissoras de rádio que terão publicado isso que eu vou gravar na manhã de hoje. Então, se você não estiver inscrito, junte-se a nós e, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. E suas opiniões são sempre bem-vindas. Bom dia. Ontem foi promulgada a emenda à Constituição que muda a data da eleição. Volta a ser 15 de novembro, vocês lembram? Já votaram no dia da República? Pois era assim, né? O segundo turno, dia 29 de novembro. Vai ser um desafio muito grande para a Justiça Eleitoral, porque dia 16 de dezembro vão ter que diplomar os eleitos. E nesse ínterim vão ter que saber das denúncias de candidatos derrotados, verificar as contas dos partidos, né? O que é meio impossível, né? E diplomar, para todo mundo tomar posse no dia 1º. Né? Eu soube que tem muita gente que pretende ser candidato, né? As convenções começam em 31 de agosto e tem prazo até 16 de setembro para mostrar os candidatos, né? 26 de setembro é o último registro para registrar candidato e começa a propaganda eleitoral. No rádio e na televisão só dia 9 de outubro. Mas eu soube que tem muita gente que quer ser candidato e que estava inscrito, se inscreveu na lista do Corona Voucher para pegar R$600 sem precisar. Fiquem de olho, né, nessa gente que já começa mal, muito mal, a vida pública. Tomara que a Justiça Eleitoral consiga, né, porque vai ser uma correria. O Parlamento atendeu o pedido do ministro Barroso. Agora está com a Justiça Eleitoral. Bom, eu estive ontem com o ministro Pazuello, me deu uma aula de 2 horas sobre a guerra de combate à Covid-19. Eu tenho certeza que nós vamos vencer, né? Ele me mostrando o padrão do tratamento inicial, né? que é o ideal é tratar nos primeiros 5 dias, né? com hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, né? E depois, se evoluir para ter que receber oxigênio, ou ser entubado, ou UTI, o tratamento é outro, né? Mas, enfim, nós vamos vencer. Se a gente dividir o Brasil pelo meio, o meio norte e o meio sul, no meio norte já está passando, né? Já passou nas capitais, né? Vai ter no interior, mas já passou, inclusive, porque agora começou o que chamam de verão, né? Acabou o inverno. Mas na parte sul começou o inverno, né? E aí é preciso estar muito atento, né? Rio e São Paulo são diferentes, né? Porque são grandes centros humanos, teve muito contato, foram as portas de entrada em fevereiro, né? Mas, enfim, nós vamos vencer. Eu falei outro dia sobre fundos que estão ameaçando o Brasil, que se o Brasil não cuidar das florestas e dos índios, não vão aplicar aqui. A verdade é que o que atrapalha os estrangeiros investidores no Brasil é a insegurança jurídica. Olhem lá para o Supremo, por exemplo, que é a Suprema Corte, que deveria dar exemplo. Ministro Celso de Mello decidiu que o presidente da Câmara é onipotente para nomear quem ele quiser sob as ordens dele, os secretários dele. Só que o presidente da República, o mesmo Supremo, diz que não pode nomear, por exemplo, o diretor da Polícia Federal, né? Então, o estrangeiro vê isso e acha estranho. E é muita lei, muita portaria, muito decreto, né? E isso atrapalha, né? Esse é o verdadeiro motivo pelo qual os estrangeiros aí têm receio de investir aqui no Brasil. Vejam, por exemplo, o ministro Celso de Mello deu mais 30 dias para o inquérito sobre se o presidente Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Ou seja, não encontraram até agora, precisa de mais 30 dias. O ministro Alexandre de Moraes pediu mais 6 meses.
esse inquérito maluco já está com 15 meses, pediu mais 6, porque, certo, até agora não encontrou nada. Ainda duplicou a prisão de um jornalista, né? E o Tribunal Superior Eleitoral voltou à fase de instrução daquela queixa de Marina e Boulos, derrotados, contra a chapa Bolsonaro e Mourão. Voltou a instrução, então começa tudo de novo, certamente vai até o ano que vem, né? Só que agora a justiça entrou em recesso, e aí a gente pergunta, será que a crise institucional entra em recesso também? De Brasília, Alexandre Garcia.